Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros. Bom, agora é hora de entrevista. Este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Amanhã completam-se 50 anos desde que o astronauta Neil Armstrong disse esta célebre frase no solo lunar: a chegada do ser humano à Lua ou o mero sonho de alcançar a sua superfície algum dia fizeram a imaginação de inúmeros escritores. Quantas obras da literatura mundial já exploraram a poética de uma noite de luar? Quantas outras contaram dados históricos sobre essa missão tida como impossível? No livro Missão Apollo, a incrível história da corrida à Lua, o cientista espacial David Baker relata detalhes das missões Apollo desde a primeira até a última, e incluindo a 11ª que levou o homem até a Lua. Aqui no Brasil, a obra foi traduzida pela editora M Books. E, para saber mais sobre o Missão Apollo, a incrível história da corrida à Lua, eu converso agora com o Milton Assunção, que é editor do livro aqui no Brasil e também da M Books. Milton Assunção, seja muito bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao programa Universo Literário. Um bom dia para você. Muito bom dia a você e aos seus ouvintes. Milton, você é o responsável pela escolha do livro Missão Apollo. Eu queria saber como é que vocês da M Books chegaram até essa obra. Então, você sabe que o editor, quando ele vai publicar um livro, ele tem que pensar, às vezes, 6 meses, 8 meses com antecedência. E foi em outubro do ano passado, eu descobri esse livro que estava sendo anunciado por uma editora inglesa, Arcturus, e que deveria ser lançado em março. Eu entrei em contato com eles e negociei um lançamento simultâneo aqui no Brasil. E já prevendo que no dia 20 de julho celebraria os 50 anos do pouso do homem na Lua. Sim. E nessa negociação eu solicitei que tão logo o autor entregasse já os manuscritos finais, eles me enviassem para que eu pudesse fazer a tradução aqui simultânea. E em março, fim de março, eles lançaram na Inglaterra, uma semana depois eu lancei no Brasil o livro. E já prevendo que esse livro teria que ficar aí no mercado durante 3 meses, porque tem um dado curioso, Daniel, que é o seguinte: quando você lança um livro que celebra uma determinada data, você tem que se preocupar em lançar com uma certa antecedência, porque no dia seguinte já não é mais. Então a gente vai ouvir falar muito do pouso na Lua até o dia 20. No dia 21, essa notícia já não é mais. Então, a gente que trabalha nessa área editorial, a gente tem que pensar também assim. Você tem que lançar um livro com os 3 meses de antecedência para você poder divulgar, distribuir, comercializar, porque o dia 21 já não é mais. Ele passa a fazer parte do catálogo, mas ele já não é mais aquela atração. Verdade. Falando sobre a obra, o que o livro nos apresenta? Há uma presença de fatos sobre o acontecimento histórico do pouso na Lua? Então, o livro é bastante abrangente porque ele fala de todo o projeto Apollo, né? O projeto Apollo é um projeto assim que ele começou logo depois que o Kennedy fez aquela declaração de que os Estados Unidos iriam colocar o homem na Lua, em função de que alguns meses antes o Yuri Gagarin, o russo, tinha dado a primeira volta na Terra e tinha falado aquela frase célebre: a Terra é azul. O Kennedy então falou: olha, nós vamos colocar então o homem na Lua. Isso 2 meses depois. E o livro começa justamente aí, e vai contando todo o projeto Apollo. Porque o projeto Apollo é um projeto assim, começou em 1960 e terminou em 1973. Então o livro cobre todos esses projetos em detalhes. Foram, na verdade, 17
17 Apolos, né? E cobre todos os projetos, todos eles, e com destaque maior para Apolo 11, que foi da chegada do homem na Lua. Muito legal. A abordagem da publicação, então, como você disse aí, trata desde Apolo 1 até... Apolo 1 até Apolo 17. Até Apolo 17. Então a gente... Sabe, sim, pode falar. As Apolos, elas começaram assim, a 1, teste, 2, 3 e tal. Na verdade, eles só treinaram voando na Apolo 6, que foi que eles treinaram eles conseguiriam segurar 3 homens no ar, se a cápsula pudesse aguentar 3 homens no ar. A Apolo 7, por exemplo, fez o primeiro voo orbital da Terra, né? A Apolo 8, eles tentaram, aproximação da Lua. Apolo 9, eles testaram a acoplagem, sairia o módulo e voltaria. Apolo 10, eles estudaram os dados gravitacionais da Lua. E aí, na Apolo 11, que eles fizeram eles analisaram. Entendeu? Quer dizer, é uma sequência, e o livro vai tratando de todas essas Apolos 11, até a 11, e depois tiveram pelo menos mais 6 outras que pousaram na Lua, que não se fala. Sim. A Apolo 11, 12, a 14, a 15, a 16, a 17, o homem pousou na Lua também. Só que não foi o primeiro. Geralmente o primeiro é sempre que as pessoas lembram, né? É verdade. E teve aquela 13 também, que tem um filme aí com o Tom Hanks, Apolo 13, que tem uma explosão lá no módulo de serviço, e tem aquela frase, Houston, temos um problema. Então o livro trata aborda todas essas Apolos, e com muita fotografia, né? Muita ilustração. Ah, legal. Então, por ter toda essa trajetória aí das missões, a gente pode falar que é um livro cheio de emoções, né? Cheio de altos e baixos, não? Sim, e muito detalhado e, assim, numa linguagem mais jornalística, né? Ah, sim. Vai narrando em detalhes, inclusive conversas que teve Houston com os astronautas, as dificuldades. Por exemplo, teve um Apolo, um teste, aliás, que foi feito logo no início, ainda que eles não tinham ainda voado, que eles fizeram um teste em terra e para fazer um teste qualquer, pegou fogo, 6 astronautas morreram, né? E, então, eles abordam muito em detalhe por que ocorreu essa falha que pegou fogo e em 30 segundos os 3 astronautas morreram numa cápsula na Terra, fazendo um teste, entendeu? Então o livro é bastante abrangente e, como eu disse, uma abordagem bem jornalística. Legal. Então, o leitor, então, ele tem mais acesso a informações sobre o período histórico em que estava a humanidade, sobretudo a corrida espacial também. A gente pode falar alguma coisa nesse sentido? Sim, porque na época, né, quando o Kennedy, você lembra muito bem, não sei a sua idade, mas a minha idade, eu inclusive assisti ao vivo a transmissão pela televisão em preto e branco da chegada ao homem à Lua, né? Que legal. É impressionante. Eu estava dando uma olhada e 600 milhões de pessoas assistiram pela televisão no mundo inteiro, entendeu? Então foi assim, foi uma data, eu lembro, eu trabalhava num escritório e eles colocaram a televisão no hall de entrada para todas as pessoas assistirem. Então, nesse dia, as pessoas desceram do escritório e ficaram assistindo pela televisão em preto e branco, né? Que foi em 1969, ainda não tinha chegado a televisão a cores, né? É interessante porque foi um momento, assim, histórico muito importante para a humanidade, né? De uma maneira geral, né? Com certeza. Este é o programa Universo Literário pela Rádio FMG Educativa. Eu sou Daniel Silveira e estou conversando com o Milton Assunção, que é editor da M-Books. A gente está falando sobre o livro Missão Apolo, a incrível história da corrida à Lua. Milton, como que ocorre o processo de tradução do livro e também, porventura, de adaptação de alguns termos técnicos tão presentes em obras como essa? Então, normalmente, as editoras que trabalham com tradução, a gente busca tradutores que tenham conhecimento específico do tema. Então, por exemplo, se você vai fazer um livro de história espacial, você tem que
procurar um tradutor ou uma tradutora que tenha algum conhecimento nessa área. Se você vai falar sobre guerras e batalhas, sobre história da humanidade, ou sobre um livro, por exemplo, de negócios, ou um livro de filosofia e psicologia, você tem que buscar tradutores que tenham algum conhecimento ou que já traduziram outros livros da área. Uhum. E normalmente os termos técnicos a gente procura seguir o que os jornalistas aqui do Brasil eles usam. Então, se você tem um termo que você tem dúvida em relação a qual que você vai usar, a gente pesquisa na mídia, nos grandes veículos, na televisão, no rádio, qual é o termo que está sendo normalmente usado. Muitas vezes a gente percebe que não é traduzido, porque o brasileiro ele se adapta muito bem a termos técnicos, principalmente por causa da informática, né? A gente se adaptou muito a termos técnicos americanos. Sim. Então, muitas vezes a gente usa o termo que a gente acha que é mais adequado em função do que o mercado está fazendo. E normalmente a gente segue isso e faz ainda uma revisão técnica. A revisão técnica é uma revisão que é um especialista na área, que faz uma leitura, e se ele encontrar alguma coisa que ele acha que tem que mudar, ele sugere, aí que a gente publica então. Uhum, entendi. A obra, ela pode esclarecer as circunstâncias dessa viagem espacial para quem ainda tem dúvidas de que o ser humano realmente já pisou no solo lunar? Ah, sim. Inclusive eles comentam isso, né, no livro, né, que no fim do livro eles comentam que em algumas regiões, algumas situações, as pessoas duvidavam, né, e até hoje duvidam, né. Agora, um dado interessante que eu queria comentar é que quando a missão Apollo 11 estava voando, na época, o presidente Johnson, ele escreveu, já tinha pronto um texto, caso fosse um sucesso e eles morressem lá na Lua. Imagina só. Tem inclusive essa frase aqui no livro, em que ele cita, olha, que eles ficaram lá, puderam, mas não conseguiram, mas estariam, sabe, fazendo um trabalho grande para a humanidade. Existia já uma frase preparada para colocar na mídia, caso fosse um sucesso também. Aham, Agora, crítico. Daniel, é interessante que nessa época existia, assim, muito forte a famosa Guerra Fria, né? Rússia e os Estados Unidos, e era uma competição. Quem conseguia mais feitos, né? E nessa época, os Estados Unidos deu um salto na frente da Rússia. Porque esse projeto Apollo foi um projeto, assim, que consumiu muito dinheiro, né? Foi assim, um investimento de 1.865 trilhões de dólares. Nossa. Imagina, eles já tinham assim, o foguete que levava chamava Saturno. Eles já tinham o foguete Saturnos preparados para 20 missões. Pararam na 17. Mas eles tinham para 20 missões. Então ficaram três foguetes Saturnos ainda sem utilizar. Sim. Milton, a gente pode dizer que esse sonho do homem, né? Você está citando aí vários esforços feitos nesse sentido. A gente pode dizer que esse sonho do homem de alcançar a Lua é uma metáfora do desbravamento de universos proporcionado pela leitura? Sim, eu acho que sim. Porque se você pensar em termos de contribuição, né, eu acho tremendamente importante. Uhum. Recentemente, os Estados Unidos prometeram enviar uma nova missão tripulada à Lua. O governo chinês também anunciou que pode enviar um foguete até para o lado oculto da Lua, que o homem ainda não pisou. Você acredita que feitos como esses também podem gerar novas obras literárias, alguma coisa de grande impacto, assim como foi da primeira vez? Sim, é sempre uma novidade, é sempre... Deixa eu fazer um comentário interessante sobre isso também. Eu acho que vai sim ser interessante, porque hoje
com a tecnologia que existe, não depende só da NASA para ir para o espaço. Você vê que tem várias empresas aí, empresários assim, multimilionários, vendendo viagens para a Lua, né? Vendendo viagens para você dar a volta na Terra, como se fosse um passeio, né? Quer dizer, a coisa está evoluindo cada vez mais. Agora, em termos de literatura, eu acho interessante, porque há uma situação hoje muito curiosa, que é o seguinte: hoje, não só os editores, como também esse pessoal das áreas de comunicações, de cinema, de televisão, a necessidade de conteúdo. A gente está sempre precisando de conteúdo para poder fazer matérias, para poder fazer cinema, para poder fazer programas de televisão, para poder publicar livros. Há uma busca incessante por conteúdo. E às vezes você vê que tudo que acontece gera conteúdo para que você possa publicar livros, você possa fazer programas de uma maneira geral, entendeu? Então eu acho isso tremendamente importante que isso aconteça. Milton, muito obrigado pela entrevista. Foi muito legal falar com você sobre a obra e também sobre um pouquinho da história da humanidade, né? Afinal de contas, o pouso na Lua foi uma coisa assim, muito marcante para a nossa sociedade, né? Para todos nós em geral. Sem dúvida. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria deixar um abraço para você e para os seus ouvintes. Abraço, Milton. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, é isso. Eu acabei de falar com o Milton Assunção, editor da M-Books, sobre o livro Missão Apollo, a incrível história da corrida à Lua. Na obra, o cientista espacial David Baker relata detalhes das missões Apollo, desde a primeira até a última, incluindo a Apollo 11, que foi a primeira que levou o homem até a Lua. Amanhã, dia 20 de julho, completam-se 50 anos que a Apollo 11 pousou no solo lunar. O Missão Apollo, ele pode ser encontrado, né, aí como o Milton chamou a atenção, em livrarias físicas, também nas livrarias virtuais, como a leitura, como a livraria Leitura, através de e-commerce do site da Amazon e também no site da mbooks.com.br. Então aí o nosso convite a você, ouvinte, para acompanhar mais esta obra que fala da jornada do homem até a Lua. Muito bem, essa foi a nossa entrevista de hoje aqui no Universo Literário. Falando de livros. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.